Então eu queria ler a palavra de Deus para esse momento de estudo. João 3, de 1 a 3. Eu queria que vocês abrissem a palavra agora. Diz assim, palavra de Deus para nós nesse instante. É o próprio Senhor Jesus conversando. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu és realmente mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer do reino de Deus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Minha gente, apesar de eu ter lido o Evangelho de João, nós vamos continuar os estudos nas cartas de João, ou na carta, primeira carta de João, que começamos ontem, né? Ontem foi o culto na igreja, mas ontem nós falamos um pouco sobre a carta de João, a introdução à carta, né? E hoje eu quero pensar um pouco já dentro da carta. E um dos assuntos da carta é esse que ele também tratou no seu evangelho, que é o nascer de novo, nascer de Deus. E isso é oportuníssimo sabermos, né? É oportuníssimo. Nunca foi tão próprio nós entendermos o que é nascer de novo, isto é, o que é uma verdadeira conversão a Cristo. E a gente percebe, por esse texto, essa surpreendente revelação, afirmação que o Senhor Jesus faz para um homem religioso. Nicodemos era um homem bom, primava pela religião, era judeu praticante, era rabi, era mestre em Israel. Portanto, essa história já nos começa a mostrar que a religião não é tudo na vida de uma pessoa. Na verdade, ela precisa ser consequência da fé e não o motivo da fé. Portanto, a religião é muito menos do que nós podemos pensar que ela é. Jesus disse: Nicodemos, apesar da sua religião, você precisa nascer de novo, você precisa nascer para Deus. E como disse, nunca foi tão oportuno, nunca foi necessário tanto nós estudarmos sobre o nascer para Deus, nascer de novo, nascer em Cristo, isto é, uma conversão genuína, do que nesses dias. Portanto, a todos vocês que estão aí já mandando um abraço, a todos vocês aí que já estão mandando uma palavra para nós, eu quero mandar um beijo e dizer que estamos juntos nesse estudo sobre o nascer de novo. O novo nascimento acontece em nós, mas não por meio de nós. Não somos nós que realizamos o novo nascimento na gente. Isto é, nós não nos convertemos por uma ação própria. O nascer de novo é o nascer de Deus. E eu quero começar hoje olhando com você, nesse período, nesse primeiro estudo, já dentro da carta de 1 João, vai lá no finalzinho da Bíblia, para você poder olhar o 1 João. Eu quero começar com você olhando as evidências, né? Algumas coisas que caracterizam o ter nascido de Deus, o ter nascido de novo. As evidências de um novo nascimento na vida de uma pessoa. E você sabe o quanto isso é importante nesses dias em que há tanto equívoco em relação à conversão, o que realmente significa ser convertido, ser salvo por Jesus, ter nascido de novo, que esse estudo é essencial para mim, para você, irmão em Cristo, irmã, e para os nossos amigos que possam estar conosco. E para nos aproximar cada vez mais dessa certeza, como eu disse ontem na introdução, João quis dar certeza a que todos soubessem o que significa estar em Cristo, nascer de novo. Quais são essas evidências? Primeiro, aqueles que nasceram de Deus, que nasceram de novo, guardam os seus mandamentos. Aqui em 1 João, lá nas epístolas, capítulo 2, versos 3 e 4, a gente lê assim: ora, sabemos que temos conhecido
e se guardarmos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O que João está dizendo? Se você nasceu de novo, você guarda os mandamentos de Deus. Você ama a palavra de Deus. Você quer estudar a palavra de Deus. Nesse mesmo 1 João que estamos estudando, capítulo 3, no verso 24, a gente lê assim, queridos. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que nele permanece o Espírito Santo. Nisso conhecemos que em nós, melhor dizendo, permanece o Espírito Santo. É que guardemos os seus mandamentos. Nisso entendemos que o Espírito Santo, que nos foi dado, vive em nós. O Espírito Santo é aquele que nos leva a Cristo. É o agente regenerador. Eu creio em Cristo pela ação do Espírito Santo e ele me regenera. E nisso eu sei que o Espírito Santo que me foi dado está vivendo em mim, porque eu guardo os mandamentos do Senhor. Há muitos textos falando isso, né? 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Às vezes, quando a gente fala em guardar mandamentos de Deus, as pessoas acham, é pesado, é difícil. Olha aqui o que o texto diz. Os mandamentos do Senhor não são pesados, são leves, são próprios, são passivos de serem obedecidos. Na verdade, os que são realmente convertidos, diz o texto da Bíblia, eles amam o Novo Testamento, eles amam o Testamento do Senhor, o Novo e o Velho Testamento, eles amam a palavra de Deus. Por isso, para guardar os mandamentos de Deus, nunca foi tão necessário que a gente estude a Bíblia. Nunca foi tão necessário as escolas bíblicas. Por quê? Para a gente aprender quais são os mandamentos. Porque se a gente não aprender quais são os mandamentos do Senhor, como a gente vai obedecê-los? Como eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Né? Como eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Por isso, eu quero trazer vocês até aqui mesmo no Velho Testamento, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, o verso 6 diz assim, profeta Oséias, lá no Velho Testamento, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, você que devia ensinar, rejeitaste o conhecimento, e por isso eu também te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que responsabilidade. Ele está dizendo, o meu povo erra, porque o meu povo não conhece. Se não conhece, como é que vai viver nela? Como é que vai obedecer a palavra, viver para ela e nela, se não a conhece? E ele diz, os sacerdotes têm muita culpa nisso, porque deixaram de estudar e deixaram de ensinar. A gente nota, irmãos, hoje, né, pregando a palavra, ouvindo gente pregar, as pessoas aí pulando, dançando, fazem cada estardalhaço no púlpito. A gente olha pregadores e pregadoras que fazem um sucesso enorme. Mas se você perguntar no final o que eles pregaram, só sabe dizer que eles gritaram, deram glória a Deus, que Deus é bom. Não há um enredo na pregação. Não há um tema na pregação. As pessoas não... Sabe por que isso? É falta de conhecimento para ensinar. Uma mensagem, um estudo precisa ter começo, meio e fim. O cara passa uma hora gritando, lê a Bíblia toda, fala uma porção de assuntos e acaba ali, não alimentou o povo com nada. Ele diz aqui, os sacerdotes têm culpa. E eu os rejeitarei, o povo erra por causa deles. Portanto, a minha responsabilidade e de você que ensina a Bíblia. Você que é professor é grande. E a grande responsabilidade do povo, porque erra por não conhecer. Nós precisamos conhecer. Como é que conhecemos? Estudando. Nunca se viveu um tempo de tanta rasura, de tanto grito, de tanta pulação e de tão pouca espiritualidade. No verso 7 desse livro de Oséias, capítulo, que eu acabei de ler, capítulo 4, verso 7 diz, quanto mais eles crescem e se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Por isso eu mudarei a sua honra em vergonha. Quer dizer, quanto mais as multidões afluem para esses ambientes, mais eles pecam.
porque estão atrás de coisas, de fanfarras, mas não de estudar a lei de Deus, a palavra. Por isso ele diz assim, quanto mais eles crescem, mais eles pecam, mais eles ficam coniventes. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de ensino desse conhecimento dos sacerdotes e por falta do povo conhecer. O povo peca por causa disso. Irmãos, que daqui a pouco, quando voltarmos, as nossas igrejas voltem a estudar a Bíblia. Os pregadores voltam a estudar para não precisar ficar sapateando e dizendo as coisas ao bel prazer, o que dá na cabeça, só contando histórias, ler textos e vai falando uma opção de coisa. Nós precisamos ensinar a palavra. O povo erra por falta de conhecimento da palavra. É o que diz aqui. João está dizendo exatamente isso. Você vai guardar o meu mandamento. Isso caracteriza um crente. Quando você nascer de novo, você vai amar a palavra. O salmista diz isso. Salmo 119 fala sobre amar a palavra. Quase toda, apesar de ser um salmo muito grande, fala sobre amar a palavra. Tem a ver com estudar a Bíblia, para saber o que diz do púlpito, para saber o que diz as ministrações, mas como eu vou saber a vontade de Deus para viver e falar dela se eu não a conheço? A primeira característica de quem nasceu de novo é a obediência à palavra, é o estudo da palavra. A segunda é que os que nasceram de Deus andam como Cristo andou. 1 João, eu leio no capítulo 2, verso 6, olha só, estamos estudando 1 João, então, capítulo 2, verso 6, a gente lê assim, meus queridos, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O que significa andar como Cristo andou? É dar testemunho de Cristo. É o andar como Cristo andou, é agir e reagir mais perto de Cristo possível. Em Atos capítulo 4, verso 13, as pessoas ao verem os discípulos, Pedro e João, eles disseram, verdadeiramente esses homens têm andado com Jesus. Só em ver, só o andar deles, só o procedimento deles. E João está dizendo assim, você é salvo? Então quem olhar para você na rua vai identificar você como filho de Deus, como quem anda com Jesus. Será que as pessoas te identificam? Na maneira de você falar, de agir, de reagir, de se comportar, de se vestir. As pessoas percebem ainda que essa pandemia, quando terminar, traga de volta ao povo um resgate das características dos filhos da luz, dos verdadeiros convertidos, o testemunho no fazer seus negócios, no seu viver, no seu lar. Quem olha para a gente e diga verdadeiramente, eles têm andado com Jesus. Por isso o texto diz, né, que eu acabei de dizer, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou, amando, perdoando, testemunhando, vivendo uma vida de caráter santo. Claro que não poderemos ser um outro Jesus, mas caminhar em busca de cada dia ser mais parecido com ele. É isso, ser mais parecido com ele que pudermos, né? É tê-lo como Senhor da nossa vida, não só como Salvador, porque quando eu tenho como Senhor, eu não só sou salvo, mas eu passo a obedecer por causa do senhorio dele. Nunca permita que você queira Jesus como Salvador, mas que não o queira como Senhor de sua vida. Não. Deixe ele ser Senhor. Ouve a palavra, viva como ele viveu. Como esse mundo será impactado quando os cristãos identificarem-se por andarem parecidos e vivendo junto de Jesus. Mas tem uma terceira coisa que caracteriza os que nasceram de novo. Os que nasceram de novo, os que nasceram de Deus, amam as pessoas. O amor, com certeza, é a maior evidência de quem nasceu de novo, que nasceu em Cristo. Não são paixões, amor. Por isso, 1 João 2, verso 9, aí, olha só o que está no verso 9, vamos lá. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mesmo que se diga que anda na luz, que está com Cristo, que nasceu de novo, mas o amor ao próximo não é a sua identidade, não é a sua característica de viver. O texto diz
que mesmo dizendo que está na luz, você está nas trevas. Esse mesmo 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, quer dizer, já nascemos de novo, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Permanece, como diz o outro texto, nas trevas, e aqui permanece na morte espiritual. Não nasceu de novo. É um equívoco a sua afirmação de salvação. Por isso, amar é o nosso principal sintoma de conversão, de ter nascido da semente de Deus. A gente olha lá no Velho Testamento a vida do profeta Jonas e vê que o navio de Jonas está afundando e ele dormindo. Ele não se preocupou que o navio estivesse afundando, enquanto os outros que nem conheciam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, estavam todos clamando aos seus deuses, entre aspas, para fazer alguma coisa, Jonas estava dormindo. E a pior coisa do mundo é isso, é quando um homem de Deus, um crente verdadeiro, vê o barco do mundo afundando como está e dorme. Essa indiferença caracteriza a falta de amor. E a falta de amor não identifica o verdadeiro cristão. Ajudar a socorrer esse grande navio que é o mundo, que está afundando no mar da iniquidade, do pecado, é compromisso nosso. Jonas teve que ser jogado para fora do navio, porque ainda que sendo servo de Deus, ele não era a solução do problema, ele era o problema. Que coisa triste como aqueles que se dizem cristãos, ao invés de serem parte das soluções dos problemas desse mundo, nós acabamos nos tornando parte do problema, que nós estamos ajudando a afundar. Era por causa de Jonas que o navio estava afundando. Que você ame tanto o seu próximo, que você ame tanto esse mundo, que você olhe para missões com o coração de alguém que não quer ver o barco afundar, que não quer ver pessoas perdidas para sempre. Ame o seu próximo. É a principal evidência do novo nascimento. Amar os irmãos, amar o mundo perdido, é evidência. É aquilo que somos em Cristo. É aquilo que realmente caracteriza o cristão. É sermos vivos em Cristo e amando pessoas, amando os irmãos, amando os amigos, amando a causa do Evangelho. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo, porque nascer de novo identifica aqueles que nasceram de Deus, e esses guardam a palavra. Mas como guardar se não a conheço? Preciso estudar, e os sacerdotes têm essa responsabilidade. Os que nasceram de novo andam como Cristo andou, testemunho de vida parecido com a dele. Os que nasceram de novo amam os perdidos, amam o seu próximo. Os que nasceram de novo amam pessoas. Deus nos abençoe nesta hora. Deus abençoe você. Deus abençoe os amigos e irmãos. Que essas características que vimos hoje, você as estude, as guarde e as pratique, se é que você já nasceu de Deus, que você é realmente um crente convertido. A Deus toda a honra e toda a glória. A você.